Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, consulto os eminentes pares se há alguma correção a ser feita na ata da sessão plenária 8.490. Não havendo, proclamo aprovada. Comunico aos pares, ao outro procurador eleitoral, assim como o advogado aqui presente, que os processos de número 40.609 e 33.672, que consta da pauta de hoje, nos itens 2.1 e 2.2, esse julgamento será retomado, porque ele está em continuação, na sessão do dia 18/7, uma terça-feira. Isso em razão da ausência justificada do colega Dr. Marcos Faleiros, que está com pedido de vista. A exemplo dos dois, está sendo retirada de pauta, a pedido do colega Dr. Paulo César Alves Sodré, o processo 5666, que consta da pauta 2.5. Em razão da insuficiência do quórum de plenário, o processo pautado 2.6, número 41.421, classe R, recurso eleitoral, tendo como recorrente a coligação Renovar para Construir, e recorrido Antônio Leite Barbosa, José Moraes Filho, da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, ele está sendo adiado também para a sessão do dia 19, do dia 19 de julho do corrente ano. Tá? Em mesa para julgamento, eu trago o processo de prestação de contas do Partido Político Democratas, o DEM, que é o processo 26.446, pautado no número 2.3, da relatoria do colega Dr. Roberto Curvo, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Renovando meus cumprimentos ao Dr. Ricardo pela sua recondução a essa Igreja Corte Eleitoral. O relatório é o seguinte. Cuida-se de prestação de contas anual do Diretório Regional do Partido Democratas DEM de Mato Grosso referente às eleições de 2016. Em relatório preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou indícios de irregularidade na prestação de contas parcial apresentada pelo Diretório, a folha 4, e ponderou pela remessa dos autos do Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou pela realização de diligências junto à agremiação partidária. Na sequência, o Diretório apresentou a prestação de contas final, acompanhado dos documentos de folha 63 e 368. No parecer técnico conclusivo, os servidores da CCEA opinaram pela aprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, opinou pela aprovação das contas. Este é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. A Procuradoria ratifica o parecer. Ratificado o parecer, retorna a palavra. Obrigado, senhor presidente. No parecer técnico conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou pela aprovação das contas em mesa, em virtude de o Diretório Regional do Partido Democratas ter apresentado os esclarecimentos necessários, conforme se observa do trecho abaixo transcrito. E aqui eu cito o trecho do parecer técnico que reconheceu que os esclarecimentos das inconsistências apontadas foram suficientes e opinando pela aprovação das contas. Na mesma linha, o douto Procurador Regional Eleitoral consignou a sua opinião pela aprovação, no sentido de aprovação das contas em razão do cumprimento das exigências legais e da ausência de qualquer mácula na contabilidade apresentada. É o que prevê o artigo 30, inciso 1 da Lei 9.504, que nestes casos a Justiça Eleitoral, verificando a regularidade das contas, deve decidir pela aprovação quando estiverem regulares. Com essas considerações, senhor presidente, de maneira bastante singela, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica e da Ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso 1 da Lei 9.504, de 97, eu voto pela aprovação das contas do Diretório Regional do Partido Democratas de Mato Grosso, relativas às eleições 2016. É como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? O colega, como todos nós ouvimos, ele está encaminhando no sentido
de aprovar as contas e está em consonância com o parecer da Procuradoria. Se não há nenhuma divergência, eu proclamo o resultado. Então, a unanimidade aprovou as contas do Partido Democrático DEM, referentes às eleições de 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, o processo pautado no item 2.4, que é o 44.268/2011, é um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima de limite legal, pessoa jurídica, Campo Novo dos Parecis. O recorrente é a SMAG Transporte Limitada, microempresa, tendo como recorrido o Ministério Público Eleitoral. Este processo é da relatoria do colega Dr. Paulo César Alves. Há uma prejudicial, aliás, há duas prejudiciais, de decadência e cerceamento de defesa. Com a palavra o ilustre colega. Senhor presidente, da mesma forma que o doutor Rodrigo, eu quero aqui dar as boas-vindas ao nobre colega que por aqui já esteve, doutor Ricardo, que certamente vai reforçar essa corte com o brilhantismo que lhe é inerente. Seja bem-vindo. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Exemag Transporte Limitada, microempresa, pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão do juízo da 60ª Zona Eleitoral, que, ao julgar parcialmente procedente a representação eleitoral por doação ilegal, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 13.993,60, correspondente a 5 vezes o valor do excesso de doação, e deixou de aplicar a sanção de proibição de participar de licitações e celebrar contratos com o poder público por 5 anos, como prevê a legislação. A representação foi inicialmente proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral e protocolizada no TRE Mato Grosso no dia 8 de junho de 2011. Em decisão publicada 20 dias após, ou seja, em 28 de junho de 2011, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a questão de ordem suscitada nos autos da representação, aqui nominada, na qual alterou a atribuição para o ajuizamento da cidade da representação, passando a ser do membro do Ministério Público da primeira instância, bem como a competência para o julgamento passou a ser do juiz eleitoral de primeiro grau, motivo pelo qual houve o declínio de competência para a 60ª Zona Eleitoral, cujo juízo veio a proferir a sentença ora recorrida. Consta da inicial que a recorrente efetuou doação para a campanha eleitoral do candidato Ságuas Moraes Souza no valor de R$ 6.000, quantia essa superior a 2% do seu faturamento bruto declarado, conforme informação prestada pela Receita Federal. Em razões recursais, a recorrente alega as seguintes preliminares: a. Decadência em razão de protocolização da representação ter ocorrido após o transcurso do prazo de 180 dias das eleições. B. Nulidade de todos os atos em razão de ter sido citada, no caso notificada, para apresentar a defesa antes mesmo que houvesse a ratificação da representação pelo promotor que atua em primeiro grau, o qual é quem detém a competência para a propositura da demanda. No mérito, aduz que agiu de boa-fé, desconhecendo a limitação legal alegada. Por outro lado, sendo microempresa, deve ser tratada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso com a extinção do processo com julgamento de mérito, por inexistir ratificação da representação dentro do prazo decadencial e, alternativamente, pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por ser inepta a petição inicial e ainda a anulação de todos os atos posteriores à citação em razão da inquestionável inversão dos atos processuais e o flagrante prejuízo da defesa. Por fim, postula pela reforma da sentença afastando a penalidade imposta. O Ministério Público Eleitoral, com atribuição junto à 60ª Zona Eleitoral, apresentou contra razões oportunidade em que requereu a rejeição dos preliminares do mérito pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo afastamento da preliminar do cerceamento de defesa, tendo em vista que na petição de folha 60, o promotor eleitoral limitou-se a ratificar os termos da petição inicial e o pedido de quebra de sigilo bancário, sendo que tal manifestação do órgão ministerial de primeiro grau não alterou a causa de pedir, nem tampouco os pedidos. Ademais, a recorrente não demonstrou a existência do efetivo prejuízo eventualmente sofrido, pugnou ainda pelo afastamento da preliminar de decadência, arguindo que, conforme a jurisprudência do TSE, o prazo para a propositura da representação fundada em doação acima dos limites legais é de 180 dias, contada de promoção dos eleitos. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento de recursos. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Perdão.
tendo vista a complexidade do caso, eu vou tecer algumas pequenas considerações sobre as preliminares, né, e rapidamente sobre o mérito. Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, ela não deve ser acolhida, posto que na petição de folha 60 o promotor eleitoral apenas ratificou os termos da petição inicial, reiterando o pedido de quebra de sigilo fiscal. Referida ratificação não implicou em alteração da causa de pedir, tampouco dos pedidos, motivo pelo qual não há que se cogitar de decretação de nulidade. Ou seja, não houve prejuízo para a defesa, pois não houve nenhuma inovação quando da manifestação do promotor na ratificação da denúncia ofertada pelo Procurador Regional Eleitoral, que é também um dos fatos que baseiam a decadência, a suposta decadência que teria ocorrido, posto que essa ratificação pelo promotor teria ocorrido após os 180 dias. Ocorre que, quando foi ofertada a representação, de forma tempestiva, ainda se considerava o TRE como competente. Né? E aqui está tudo explicado no parecer, de que a publicação da decisão do TSE que alterou a competência, ela se deu ainda 20 dias depois do oferecimento pelo Procurador Regional Eleitoral. De modo que o TRE ainda era competente quando recebeu a representação. Logo, não há decadência. Por uma questão de segurança jurídica, princípio o tempo que rege o ato, né, o tempus regit actum, não se pode dizer que ocorreu a decadência nesse caso. Com relação ao mérito, também não há maior sorte, posto a questão de cara. Relembre-se que é dever do cidadão, principalmente daquele que opta por participar de processo eleitoral, conhecer do ordenamento legislativo, notadamente porque ninguém se escusa do cumprimento da lei alegando que a desconhece. Segundo, porque a boa-fé, além de tratar-se de elemento subjetivo de difícil comprovação, não constitui excludente de culpabilidade de ilícito civil eleitoral. Tampouco se presta a inibir a incidência do preceito sancionador. A consumação aqui é verificada por critérios meramente objetivos, ou seja, causalidade material. Uma vez comprovada a doação de recursos em valores que extrapolaram o teto legal, é de rigor a incidência do preceito sancionador esculpido no revogado parágrafo 2º do artigo 81 da Lei das Eleições, independentemente da quantia excedida, do reflexo desses recursos doados no pleito, da condição financeira do doador ou da sua ignorância ou incompreensão acerca do texto legal. E aqui eu trago alguma jurisprudência sobre o assunto. Nesse ponto, impede esclarecer que qualquer subjetivização das normas referentes às doações ilegais seria o mesmo que esvaziar seu conteúdo jurídico, já que bastaria o representado alegar que está passando por dificuldades financeiras, entre aspas, que, aspas, desconhece a lei ou que, aspas, agiu de boa-fé, ou ainda que, aspas, o valor doado é insignificante, para livrar-se da condenação que, destaque-se, já se deu no patamar mínimo. Ou seja, não se pode utilizar aqui o princípio da proporcionalidade para afastar a aplicação do dispositivo legal. E, com isso, eu concluo pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra o digno relator. Senhor presidente, eu votando primeiro a preliminar de decadência, que já está liberado para os eminentes pares. Aqui, o primeiro voto aqui da decadência, eu vou até pular a primeira parte, que é exatamente o relatório que já foi lido aqui, que foi proposto inicialmente perante o tribunal, e depois do julgamento pelo TSE da questão de ordem, houve o declínio de competência para a 60ª zona eleitoral. Então, os 3 primeiros parágrafos somente para isso. A partir do 4º parágrafo, no caso em pauta, o juiz da 60ª zona eleitoral, que se tornou competente para processar e julgar o feito ao receber os autos, nos quais constava a representação firmada pela Procuradoria Regional Eleitoral, em decisão de 7 de outubro de 2011, determinou a notificação da representada para o oferecimento da defesa. Defesa essa que aportou nos autos em 18 de outubro do mesmo ano. Após este ato, abriu o serviço dos autos ao Ministério Público Eleitoral, que atuava no primeiro grau, que se manifestou em 24 de outubro, ratificando os termos da inicial proposta pela Procuradoria. Portanto, o órgão ministerial com atribuição naquele juízo se manifestou após a defesa, sendo esse o argumento da recorrente para fundamentar a alegação de decadência da representação.
Em que pese, digo eu, ter havido uma inversão na ordem processual, no juízo singular, tal fato não é motivo suficiente para se falar em decadência em razão do seguinte motivo. Primeiro, que quando a Procuradoria Regional Eleitoral propôs tempestivamente a representação, que foi em 8 de junho de 2011, estava no exercício de sua atribuição plena, bem como era competente para o julgamento da representação o TRE de Mato Grosso. E aqui as alterações, como já foi dito pelo doutor procurador, foram posteriormente aqui tempus rege acto. Então, na verdade, a representação era legítima, a corte era competente e o procurador regional eleitoral tinha atribuição. E aqui tem precedente do TSE nesse sentido, né? Que posterior mudança de entendimento sobre o juiz competente para exame de representação não tem um condão de atrair decadência. É a legitimidade da procuradoria. Tem esse que eu transcrevi, tem mais dois do TSE que eu só mencionei. E aqui nós temos dois precedentes dessa corte, um da Lavra do doutor Pedro Francisco e outro do doutor Flávio Bertin, Flávio Alexandre Martins Bertins, né? E no segundo item, como bem assinalado no parecer ministerial, o ordenamento jurídico adotou-se um ambiente de isolamento dos atos de maneira que a lei processual tem eficácia imediata, aplicando-se a todos os processos em trâmite resguardados com tudo atos a praticado. Verifica-se nos autos que o órgão ministerial da instância singela não alterou a causa de pedido nem tampouco os pedidos com sendo inicial. Limitou-se apenas a ratificar os termos de representação, motivo pelo qual não há que cogitar de decretação de nulidade, que será analisado posteriormente na segunda preliminar. Nenhum prejuízo for apontado pelo recorrente para sustentar a alegada nulidade. Há que se ressaltar também os princípios institucionais do Ministério Público Eleitoral, quais sejam a unidade, invisibilidade e independência funcional. E aqui eu trago precedente nesse sentido, né? Enfim, senhor presidente, dada a singeleza desse caso, da decadência que é consagrado, posto isso em harmonia com o parecer ministerial, rejeita a preliminar decadência suscitada pelo recorrente Zemag Transporte Limitado. É como voto, sem essa preliminar. Então, o ato foi praticado alcançado pelo tempo. Né? Isso. Ficou bem evidenciado. Alguma dúvida acerca desse ponto? Se não há, então, o senhor prossegue, por gentileza, em relação a outra matéria prejudicial, que é o cerceamento de defesa. Obrigado, senhor presidente. Suscitou a recorrente a declaração de nulidade dos atos processuais em razão de ter sido citada para apresentar a defesa antes mesmo que houvesse a ratificação da representação efetuada pela Procuradoria Regional Eleitoral, pelo órgão ministerial eleitoral atuante do primeiro grau, que passou a deter a competência para a propositura da demanda. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. Conforme já destacado na apreciação da primeira preliminar de decadência, o órgão ministerial de primeiro grau, ao ratificar a representação efetuada pela Procuradoria Regional Eleitoral, não inovou nem na causa de pedir, muito menos nos pedidos. Afinal, como destacado pela recorrente, houve uma ratificação dos termos do inicial pelo promotor, que atuava perante a 60ª zona eleitoral, que, diga-se de passagem, estava revestido de atribuição que lhe competia à época desse ato. Ausente, portanto, qualquer modificação, muito menos alteração dos termos da inicial pelo órgão ministerial, que atuava perante o juízo singular que pudesse causar prejuízo à recorrente. Verifica-se, pois, que houve mera irregularidade processual, sem demonstração de sequer alegação de efetivo prejuízo à empresa doadora, hora recorrente. Em síntese, para que fique bem claro, eis o que ocorreu. Com o declínio de competência, os autos contendo a representação com a causa de pedir, todos os pedidos, aqui eu faço ressalva, inclusive o pedido de afastamento do sigilo fiscal, foram encaminhados ao juiz da 60ª zona eleitoral. Recebendo os autos, o magistrado, ao despachar, determinou, a notificação do recorrente para que se manifestasse sobre a representação, bem como sobre o pedido de afastamento do sigilo bancário, ressaltou expressamente que só apreciaria o pedido de afastamento do sigilo fiscal, e não bancário, como está ali acima erroneamente, após a manifestação da representada recorrente. Após a manifestação da representada recorrente, encaminhou os autos ao órgão ministerial de primeira instância, o qual se limitou a ratificar o pedido contido na inicial sem aduzir novos pedidos. Na sequência, o magistrado deferiu o afastamento do sigilo fiscal e deu prosseguimento normal ao feito. Houve sim uma inversão processual, pois primeiro devia ter sido dado vista dos autos ao órgão ministerial, mas inversão essa que se caracterizou em mera irregularidade processual sem ter gerado nenhuma nulidade, esse que é ausente o prejuízo à representada recorrente. Assim não há que se falar em nulidade dos atos praticados por processamento de defesa, na linha do que dispõe o artigo 219 do Código Eleitoral, que expressamente diz que
o magistrado se absterá de promover nulidade sem demonstração de prejuízo, né? E aqui a precedente do TSE, doação de campanha acima do limite legal, pessoa jurídica especialmente de defesa. Não se declara nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte não sendo suficiente, para tanto, a ocorrência de mera irregularidade processual precedente. Então, com base nesse precedente, em harmonia com o Ministério Público, eu estou rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, senhor presidente. Essa segunda prejudicial, alguma divergência? Não havendo, então já está antemão proclamada o afastamento das duas prejudiciais. É o mérito. Senhor presidente, o mérito é singelo. O primeiro que o juiz, comprovadamente, com a declaração, o voto de satisfação, a declaração fiscal nos autos, ele condenou a parte no valor mínimo. Então não há nem que se questionar a dosimetria. A única coisa que a empresa alega é que a empresa é pequena, que o valor foi ínfimo, a proporcionalidade, mas o TSE tem sido taxativo de que a proporcionalidade, a razoabilidade, a boa-fé não pode tirar do valor mínimo. Então, como uma matéria extremamente singela, a questão mais importante que era a nulidade, que já foi afastada, e só para poupar os eminentes pares, então eu estou afastando o argumento de mérito, porque o juízo condenou com base em normativo legal no valor mínimo, e aí eu estou à disposição dos eminentes pares, caso haja alguma dúvida, eu estou acompanhando, mantendo a sentença, até porque ela aplicou a sanção no valor mínimo, né? E aí estou conhecendo do recurso e negando o provimento, mantendo intacta a sentença. O doutor Rodrigo, com voto ao mérito. De acordo com o eminente relator. O doutor Ulisses Rabaneda. Só um questionamento, senhor presidente. Não se trata de empresa individual, né? Não, é microempresa. De acordo. Doutor Ricardo Gomes. De acordo, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou as prejudiciais de decadência e cerceamento de defesa e, no mérito, da mesma forma, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais nenhum processo em pauta, vamos caminhando para o encerramento da presente sessão. Antes de eu reafirmar as boas-vindas ao colega, doutor Ricardo de Almeida, é um integrante desta corte que tem uma experiência, já esteve aqui por 2 anos, né, e vai para o segundo biênio, né? Vivemos momentos difíceis, é um ciclo a vida, é uma evolução da civilização humana e das instituições, e aqui não é diferente. Esse tribunal pleno tem estado afinado, né, com as suas obrigações ilegais de âmbito constitucional e infraconstitucional, né, e há um princípio que falávamos na antessala, que é o da confiança, né? Esse é um princípio maior em todas as relações humanas e, notadamente, as instituições. As instituições só se mantêm em pé pela confiança. No momento que ela não inspira mais essa confiança, os pilares dela ficam abalados, né, com possibilidade de ir à ruína, né? O sistema político que foi colocado aqui de uma premência a sua reestruturação, a sua reconstrução. Isso aqui já é ponto já assimilado e já pacificado por esse tribunal, tanto que este pleno fez uma sugestão sobre o tema e encaminhou às autoridades competentes, e em diversos momentos já fizemos, né, expressar da importância que é a readequação, a reestruturação do sistema político. Foi dito aqui, de passando pelo digno representante da Ordem dos Advogados, que o voto popular deve ser respeitado, sem sombra de dúvida, desde que ele não seja objeto de fraude, né? Se ele estiver contaminado por bactérias da imoralidade, né, de atos ilícitos, obviamente que cabe, isto é um dever constitucional,
né? Não é criação da instituição, mas é um dever constitucional e da norma constitucional corrigi-lo, né? Apenas queria fazer essa pequena observação e que Deus nos proteja, e em especial o colega que tomou posse nesta corte nesta manhã. Meu muito obrigado a todos e até a sessão de amanhã. Da mesma forma, as boas-vindas ao Dr. Ricardo, né, por mais um biênio nesta corte eleitoral.